Olá, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje, dia 2 de janeiro de 2025, e eu vim aqui trazer um tema para vocês, que é um dos temas mais comentados do final do ano, do início do ano, que são os nossos planejamentos e as nossas metas. Então eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui a minha visão sobre metas, sobre objetivos, sobre sonhos, o que eu tenho pensado a respeito disso nesses últimos dias, mais especificamente nesse último ano. Então, o que eu tenho observado muito? Que algumas pessoas são totalmente contra fazer metas, se organizar, se planejar. São pessoas que gostam de deixar a vida me levar. Então vamos viver o hoje, amanhã a Deus pertence, aquela crença, né, que eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Então deixa as coisas acontecerem, não vamos nos programar. Eu definitivamente não sou essa pessoa. Eu prefiro ser a pessoa que vai se organizar, vai se planejar e que se no dia de eu realizar esse projeto, de eu conquistar essa meta, algo acontecer e essa meta não ser concretizada, não ser realizada, eu fico mais tranquila, entrego para o universo, agradeço a Deus, penso, não, de repente não era para ser, mas a minha parte eu fiz, eu me organizei, eu me planejei, mas infelizmente não aconteceu da maneira que eu queria. Então eu prefiro ser essa pessoa do que ser aquela pessoa que pensa o seguinte: nossa, se eu tivesse me organizado, se eu tivesse me planejado, se eu tivesse me programado um pouquinho mais, hoje eu poderia ter conseguido tal coisa. Então, essas pessoas que ficam se lamentando, murmurando por não ter conseguido alguma coisa e chegam à conclusão que isso é devido a não se organizar, não se programar, e às vezes até culpam, né, a Deus, acham que é inveja, acham que é o universo, acham que o mundo está contra elas, mas era só ter se planejado, era só ter se organizado. Então eu prefiro ser a pessoa que se planejou e por algum motivo externo não deu certo, do que ser aquela pessoa que não se organiza e depois fica olhando as pessoas conseguirem as coisas que elas se planejaram para ter e eu ficar com aquele peso na consciência e pensar, nossa, mas se eu tivesse me organizado, tinha dado certo. Então, tem pessoas e pessoas. Então eu prefiro pensar dessa maneira, agir dessa forma, procuro fazer as minhas metas no finalzinho de dezembro, tá? Não gosto de fazer muito no início do ano, eu gosto de fazer no finalzinho de dezembro, que eu começo a fazer as minhas reflexões de como foi aquele ano, de o que eu preciso mudar, o que eu quero levar para o próximo ano, o que eu não quero levar. E tem alguns fatores que eu levo muito em consideração quando eu vou fazer as minhas metas. Primeiro, eu gosto de escrever todas as minhas metas em um caderno novo, tá? Compre um caderno destinado somente para isso. Esse vai ser o meu caderno de metas para esse ano. Começa a revisar o que do ano passado ficou pendente e o que eu ainda quero levar para esse ano, para o próximo ano. Porque tem muitas coisas que deixam de fazer sentido pra gente de um ano para o outro. Às vezes tem coisas que a gente lá no ano passado a gente queria, era importante, era prioridade, a gente estava em um ou outro momento de vida e aquilo era importante. Mas conforme vai passando o tempo, talvez aquilo não seja mais tão interessante que eu leve para o próximo ano. Então eu procuro, né, rever as minhas metas passadas e ver o que eu quero levar para o próximo ano. Outra coisa muito importante que eu faço sempre é fazer isso sozinha, tá? Sem pessoas na minha volta, sem compartilhar as minhas metas, os meus sonhos com outras pessoas, sem chamar aquela melhor amiga, sem chamar o esposo, sem chamar filhos, sabe aquele momento teu? Porque assim, por mais que a gente tenha pessoas à nossa volta, que a gente confie, que a gente quer, né, conquistar muitas metas junto com essas pessoas, muitas vezes tem coisas que
que aos olhos de outras pessoas é impossível, a gente não vai conseguir. Às vezes até são metas que a gente já prometeu em outras vezes, não conseguiu cumprir. E quando a gente divide isso com essa pessoa, a pessoa vai dizer, não, mas de novo, já prometeu isso ano passado, ano retrasado, não cumpriu. Então sempre as pessoas vão trazer algum tipo de crenças delas e colocar sobre a gente. Eu acredito que isso vai dificultar mais ainda o teu objetivo, que é ir atrás daquela meta, daquele objetivo. Então eu procuro sempre ficar em silêncio, falar comigo mesma, entender o porquê que eu não consegui, entender o porquê que eu quero essa meta, quais os próximos passos que eu vou dar em direção a essa meta. Então essas duas coisas são primordiais para mim falar sobre metas, sobre objetivos, para mim realizar, para mim conquistar. E eu sempre penso assim, no segundo passo, que eu não meço as minhas metas, eu não coloco limite nos meus sonhos, nos meus objetivos. Eu gosto de pegar uma folha em branco e colocar tudo que eu quero. Coisas que aos olhos humanos assim são impossíveis, são difíceis de conseguir, são difíceis de alcançar, mas eu gosto de colocar ali, eu gosto de escrever. Eu gosto de entender até onde vai o meu sonho, o meu desejo, a minha imaginação. Eu gosto de, sabe, de sentar e escrever e tirar tudo da minha mente. Porque quando a gente tira da mente da gente, a gente consegue abrir mais espaço. Então eu escrevo tudo de forma aleatória, conforme eu vou sentindo, conforme vai vindo no meu coração, conforme as ideias vão vindo. Então eu escrevo tudo. Depois é que eu divido esses sonhos nas áreas da vida. Então primeiro eu esvazio a minha mente, esvazio o meu coração, esvazio todos os sentimentos, as ideias, seja uma viagem, seja uma transição de carreira, independente do que for. Independente se eu vou conseguir esse ano ou não. Depois eu vou dividindo isso pelas áreas da vida. Depois eu vou dividindo isso nos meses. Depois eu vou dividindo isso nas semanas. E assim eu vou fracionando todas as minhas metas. Algumas coisas não vão ser para aquele ano. Dessas coisas todas que eu coloquei na minha lista, algumas coisas não vão ser para esse ano, vão ser para outro ano. O que vai acontecer é que a semente que eu vou precisar plantar para que isso aconteça, seja no próximo ano ou daqui a alguns anos, vai ser plantada nesse ano. Então por isso que eu digo, eu não coloco limite nas minhas metas. Eu não coloco limite no que eu quero. Porque isso pode acontecer agora nesse ano, ou então a semente para que isso aconteça vai ser plantada nesse ano. Então, tem sonhos que a gente não vai conseguir realizar num ano. São sonhos de vida, são metas pessoais, metas a longo prazo. Mas eu faço questão de colocar isso no meu caderno, de especificar direitinho e saber quais as sementes que eu vou plantar para que isso aconteça. Então, essa minha maneira de pensar não era assim antigamente. Antigamente eu fazia metas muito a curto prazo, fazia metas muito imediatistas, eu não me permitia sonhar, eu não me permitia ver além, sabe? E eu também contava para todo mundo, né? Contava para todo mundo. Muitas coisas eu desisti de fazer porque, que nem eu falei para vocês, as crenças de outras pessoas acabam interferindo no nosso sonho, no nosso objetivo. Então, muitas coisas eu deixei de realizar, perdi, né, a emoção por aquilo ali devido à crença de outras pessoas. Mas hoje, com a idade, com o autoconhecimento, com a terapia, eu comecei a olhar para mim, a ver o que realmente eu quero, a fazer essas listas, a me permitir sonhar, a me permitir colocar no papel coisas que eu realmente quero a curto, a médio e a longo prazo. E para chegar nessa consciência demorou um pouquinho, né? Mas hoje é a melhor maneira que eu vejo, com mais leveza, para que a gente possa se organizar, planejar as nossas metas, planejar o nosso próximo ano, planejar os nossos próximos anos. Então é a maneira mais leve que eu acho de fazer, assim, sabe? É a maneira que eu encontrei para deixar as coisas mais leves, sabe? E esse é um encontro que eu tenho comigo mesma todos os anos. Ao longo do ano, algumas coisas eu até consigo melhorar,
porque esse caderno não é um caderno só de metas para fazer as metas, deixar lá e não olhar mais para ele. Então, de tempos em tempos eu olho para ele, vejo quais as sementes que eu vou plantar, divido direitinho, né? Fraciono o que eu vou fazer em cada mês, em cada semana e arregaçar as mangas e começar a fazer as coisas. Então, essa é a minha visão de metas e objetivos. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com vocês, para que vocês façam as metas de vocês, para que vocês se permitam sonhar, ter objetivos, que vocês não sejam aquelas pessoas que depois ficam reclamando que não conseguem nada na vida, que não conseguem os seus objetivos, mas às vezes só falta um pouquinho de planejamento, organização e movimento. Então, nada é impossível, a gente pode conseguir, a gente pode ir atrás, mas para isso a gente precisa ter a clareza do que a gente quer, do que a gente realmente almeja. É esse encontro com a gente mesmo que vai fazer com que a gente conquiste e realize os nossos sonhos. Então, quero desejar para vocês um feliz 2025. Se ainda não fez as suas metas, senta com calma, dá tempo, só mudou o calendário, tá? Só mudou o calendário. O que vai fazer a diferença nesses próximos 365 dias é as tuas atitudes, é o teu movimento, é o teu planejamento, tá bom? Então, se vocês gostam de vídeos como esse, clica aqui em se inscrever, deixa o teu comentário, quero saber se tu tem dificuldades para fazer as tuas metas, se esse vídeo contribuiu de alguma forma para que tu faça as tuas metas de 2025 a curto, a médio e a longo prazo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.